Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série. Eu estou aqui, sou a Rosane Santos, psicoterapeuta, com o Dr. Jim Ali, que é psiquiatra, e nós estamos num bate-papo falando sobre saúde mental. Tudo bem mais uma vez, Jim? Tudo ótimo, Rosane. Obrigado pela presença. Muito bom. Então, falando sobre saúde mental, emocional, nós falamos sobre depressão e ansiedade no primeiro vídeo, o link está aqui logo abaixo. Falamos sobre os 4 pilares que determinam o sucesso do tratamento, é o segundo vídeo. E nesse terceiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar, as psicoses, né? Um pouquinho de sintomas, tudo isso que realmente é fonte de informação para você e que seja um grande ponto, uma partida, né, para que você busque ajuda se assim for necessário, mas que principalmente mude a estratégia e tenha mais qualidade de vida. Jim, fala um pouquinho sobre o transtorno bipolar. Sim, Rosane. O transtorno bipolar, ele se caracteriza por uma oscilação de humor. O que é o humor? O humor é o grau de alegria ou de tristeza. Oscilar o humor é inerente ao ser humano. Todos nós oscilamos o humor. Às vezes a gente está um pouco mais alegre, às vezes a gente está um pouco mais triste, dependendo do que acontece, ou sem acontecer nada também, tem dia a gente está mais alegre, tem dia a gente está mais triste. Algumas pessoas oscilam demais. Quando está alegre, fica muito alegre. Quando está triste, fica muito triste. Quando ele está muito alegre, ele entra num estado que chamamos de euforia, ou também chamado tecnicamente de mania. E quando está triste, entra num estado de depressão. A euforia, ela se caracteriza por um excesso de energia, uma autorreferência positiva, ou seja, eu sou, eu posso, eu consigo. A pessoa fica fazendo um monte de planos, muito positivo nesses planos, às vezes os planos até meio assim fora da realidade, muitas vezes isso acontece. E quando fica triste, a depressão é o contrário, é a redução da energia, é a diminuição da vontade de realizar. Qualquer proposta parece muito vazia, qualquer proposta parece que não vai dar certo, há uma irritabilidade muito grande. Então, Rosane, o que acontece com muita frequência na prática clínica é que o transtorno bipolar mais comum, ele predomina em depressão. Então eu tenho vários pacientes que chegam para mim para o tratamento, doutor, estou tratando depressão já tem muitos anos e não resolve. E aí a gente vai fazer uma avaliação, pesquisar direitinho a ocorrência de euforia, e a pessoa tem vários episódios de euforia, ou mesmo que sejam poucos. Um episódio de euforia plena já muda o diagnóstico de uma depressão unipolar para uma depressão bipolar. Sim. A depressão unipolar, a pessoa oscila na normalidade e entra em depressão. A bipolar tem períodos de euforia. Só que a depressão bipolar é idêntica à depressão unipolar. Então, não é fácil de diferenciar mesmo. Mas isso muda totalmente no que diz respeito ao diagnóstico em si e muda totalmente no que diz respeito ao tratamento. Porque a medicação que se trata a depressão, se for usada para tratar um transtorno bipolar, ou seja, uma depressão bipolar, não vai dar certo. O tratamento ele vai acabar se arrastando sem sucesso por muito tempo. Isso é que faz toda a diferença na hora de estabelecer um diagnóstico maduro, né? Sim. Que não é aquela coisa assim, pautado num primeiro momento ali, por uma primeira descrição, mas exige uma investigação com muito mais qualidade, né? Mais qualidade e aceitação do paciente. Porque, Exatamente. Por incrível que pareça, tem pacientes que chegam, Rosane, tomando lítio. Né? O carbonato de lítio ele é uma medicação que na dose terapêutica é usada para tratar transtorno bipolar. E aí eu pergunto, qual que é o diagnóstico que você tem? Meu médico nunca me falou. Ele falou que você tem transtorno bipolar? Não falou. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade de aceitar o nome transtorno bipolar, mas é uma doença que não é mais grave relativamente do que uma depressão. Tem depressão mais grave unipolar do que a bipolar. Então, mas muitas vezes o médico tem uma dificuldade de acessar o paciente, né? É um contexto que a gente não consegue, a gente faz o tratamento sempre com o esclarecimento mais pleno possível, até porque o entendimento do contexto, de como é a sua emoção e a sua oscilação, que vai fazer com que ele se perceba. Exatamente. O paciente, estou me percebendo, já estou acelerando, estou começando a ficar acelerado demais. A própria pessoa já dá uma freadinha. Está deprimindo demais, ele faz alguma coisa para se movimentar, para se sentir mais animado. Então, esse contexto interpretativo, cognitivo e principalmente no que reflete ao comportamento,
é fundamental para que o tratamento dê certo também, não só a medicação. E isso que você está dizendo é algo assim tão fundamental, é muito importante mesmo, porque assim, às vezes a pessoa tem até um medo de falar disso, porque entende o diagnóstico como um rótulo e como um ponto final. Sim. Então, se é isso, chegam muitos pacientes assim, Sim. Acabei de ver, ainda tem os piores, né, que vão para o Dr. Google, e começa ali, e eles começam a imaginar alguma coisa que está focado num possível diagnóstico, e aí vale, né, a psicoeducação, muito cuidado, tenha critérios, né, em quem você busca, onde é a sua fonte de informação, isso é fundamental, e às vezes acha que um diagnóstico de transtorno bipolar é um ponto, é um rótulo, e é um ponto final ali numa história, e muito pelo contrário. É muito mesmo. Tendo o diagnóstico é o começo de uma nova fase, onde ele vai ser tratado. E essa confusão entre o diagnóstico de uma depressão unipolar para uma depressão bipolar, acontece muito, não só porque muitas vezes o colega médico não investiga muito bem. Acontece também porque o próprio paciente bipolar, Rosane, quando ele entra em depressão, ele sente. Eu estou triste, eu estou mal, ele reclama. Agora, quando ele entra em euforia, que é como se tivesse bebido uma cervejinha, mas ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Então, a pessoa não se percebe na euforia. Exatamente. Então, é uma dificuldade muito grande nessa pesquisa da euforia no diagnóstico de transtorno bipolar e, na maioria das vezes, a gente tem que recorrer à família. Tem que chamar um familiar para perguntar sobre o comportamento. Se o comportamento na euforia extrapolou, chegou a ser um pouco inadequado, a família vai perceber. Mas o próprio paciente, não, estava ótimo. Né? Eu nunca estava me sentindo tão bem. Não sei o que vocês estão reclamando, né? Então tem essa confusão também por causa disso. A pessoa não se percebe na euforia. Exatamente. Acha que esse, na verdade, é o padrão normal ali dele, né? Mas existe recurso, existem várias situações, né? As terapias hoje que falam muito da questão dessa regulação desse campo de pensamento acessam muito no transtorno bipolar. Na psicoterapia a gente tem um resultado muito grande com isso, porque aí a pessoa começa a ter esse campo de medida até, né? Para que ela entenda qual é ali esse poder de limite que ela tem. Enfim, psicoeducação. Quanto mais você conhece, mais você consegue transformar. Verdade. As psicoses, fala um pouquinho resumido assim de sintomas. Então, a psicose, ela é alucinação, confusão mental e delírio. Pode ter uma das três coisas ou pode ter as três. A alucinação é a alteração da senso-percepção, ou seja, dos 5 sentidos. Então a pessoa sente um cheiro que ninguém mais está sentindo, a pessoa sente uma coisa na pele que não tem nada mexendo na pele dele, escuta uma voz que ninguém escuta, vê uma coisa que ninguém vê, né? É lógico que tem a questão espiritual envolvida, a gente nem pode nem deve entrar nesse mérito, isso é uma coisa real, a questão espiritual, porém a gente sabe que dentro de um contexto de tratamento, a medicação melhora o sintoma, sendo ele, né, ocasionado pela própria mente principalmente. E a confusão é onde a pessoa começa com um discurso um pouco embaralhado, fala coisas sem coerências. E o delírio são ideias falsas, em que a pessoa acredita, né? E os delírios do transtorno bipolar, eles geralmente são congruentes com o humor. Ou seja, a pessoa está em euforia, ela tem delírio de grandeza. Ela está em depressão, ela tem delírio de culpa, né? Tem a impressão que ela não faz nada pela melhoria da Terra, que a guerra do outro lado do mundo foi ela que não fez nada. Então tem todo um contexto que acaba agravando o problema do alto e baixo de humor. Então, tudo isso tem vários componentes e aí, mais uma vez, né, vem a importância de um diagnóstico bem feito, com um plano de tratamento bem estruturado. Isso faz total diferença para trazer essa qualidade de vida, né? Sem dúvida. E se você quer saber mais sobre esse processo da educação emocional, dessa mudança mesmo, dessa limpeza das emoções, eu te convido a visitar o blog emocionalmentebem.com.br. Lá você vai encontrar várias dicas, artigos, vídeos, né? Tudo isso com essa ideia de trazer uma informação com qualidade para você. No YouTube fica o meu convite para você, Rosane Santos. E Jim, quem quiser saber também, né, um pouco mais sobre esse trabalho, sobre essa nova visão, sobre tudo isso que você disse aqui, como é que as pessoas podem te encontrar? Sim, Rosane. Nós temos um projeto
chamado Psiquiatria com Você. Esse projeto é justamente de trazer essa verdade, esse conhecimento que ajuda as pessoas a se libertarem dessas amarras, seja da depressão ou seja do temor que bloqueia tanto a gente. E o Psiquiatria com Você, ele conta com o site psiquiatriacomvocê.com.br, a fanpage no Facebook, o Instagram, Psiquiatria com Você, e o canal do YouTube também, Psiquiatria com Você. Exatamente, tudo isso para você entender mais sobre todas as suas emoções, os seus pensamentos, mas principalmente entender que existe saída. Mas olha, Jim, nós poderíamos ficar aqui por muito tempo falando. Eu acredito que da mesma maneira, né, que eu sinto essa facilidade e vejo o quanto é importante essa questão do conhecimento, e falar disso com leveza, você fala disso com uma maestria muito incrível, isso é muito bom. Tenho certeza que quem está ali também está sentindo a mesma coisa, mas nós precisamos encerrar, né? Foram 3 vídeos mas com certeza é uma primeira grande oportunidade, outras virão com essa intenção de fazer diferença, e que realmente fica aqui o meu carinho, a minha gratidão pela sua generosidade, parar a sua agenda, estar aqui gravando, ensinando, falando, né? Você tem tanto esse compromisso, e eu queria te agradecer. Muito obrigado, Rosane, por estar aqui também comigo, e a gente está sempre aprendendo junto, em todos os nossos encontros, né? Muito obrigado. Eu falo muito assim que essas pessoas, né, que vão passando pelo caminho, para mim você é uma delas, é um grande presente que a gente tem, de que pessoas que pensam a mesma coisa, porque a ideia da mudança, dessa reestruturação, de fazer melhor, de estudar, né, de se interessar, da busca pelos novos conhecimentos é tão importante, e que bom que a gente vai encontrando pessoas assim. Fica a minha gratidão e o meu carinho pela sua participação aqui. Muito obrigado, eu estou sempre aqui à sua disposição. É um prazer. A nossa, né? Para você que acompanhou essa série aqui, meu carinho também, a minha gratidão, e saiba, né, você é agente de transformação da sua vida, é a atitude certa que vai te levar a realmente ter alegria, felicidade, viver uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Existem caminhos, foi isso que você aprendeu aqui durante todo esse tempo. Meu carinho por você ter acompanhado aqui também, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Até.